Porque Deus queria que isso acontecesse, para que nós soubéssemos que foi por causa da nossa transgressão, da nossa, muitas vezes, falta de cumplicidade com o cônjuge, com a igreja, com o patrão, com o empregado, seja lá o que for, falta de cumplicidade. Aqueles que estão ao nosso lado, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, seja onde for. Quando você viola essa cumplicidade, quando você viola essa aliança, e a violação disso é com desconfiança, é com escondendo coisas, é marido que não conta para a mulher quanto ganha, é mulher que não fala para o marido quanto gasta, ferida na cumplicidade. 6 feridas. E acabou. Mas teve uma 7ª ferida que tentaram fazer e Deus não permitiu. Era comum os homens crucificados passarem, às vezes, dias agonizando. Dias. Os ladrões, os malfeitores, que a Bíblia diz que foram crucificados lado a lado a Jesus, suas pernas foram quebradas, para que eles não tivessem sustento e morressem, ou por asfixia, ou por infarto, não vem ao caso. Mas quando foram quebrar os ossos de Jesus, eles viram que ele já tinha falecido, e não foi preciso quebrar nenhum dos seus ossos. Você sabe por quê, meu irmão? Que essa ferida Deus não permitiu que acontecesse ao corpo? Porque quebrar ossos é divisão. E essa é uma ferida que Deus não tolera. O corpo de Jesus na cruz ficou desconjuntado. Ficou. Derreteu-se o coração. Ficou. Se você ler Salmo 22, você vai ver uma descrição de Davi exatamente como ficou o corpo de Cristo na cruz. Inclusive ele começa como: Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos antes de ter sido proferido na cruz. O osso não lhe foi permitido, porque Deus não permitiu que fosse quebrado a unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ficou desfigurado. A carne ficou dilacerada. Quando você come o pão da Santa Ceia e fala corpo de Cristo, entenda que você come a carne do Senhor Jesus, que foi dilacerada. Porque a nossa carne é que deveria estar lá, tomando chibatada, virando tirinha. Éramos nós que tínhamos que virar tira-gosto do diabo. Éramos nós que tínhamos que estar lá, pregados naquela cruz, com a carne sendo dilacerada, a nossa famigerada carne. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Deus o feriu por nossa causa. Ele não permitiu que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. Por quê? Porque havia de se cumprir uma profecia em Ezequiel 37. E eu vou ler para você agora, para que você coloque isso mais profundo do seu coração. Por que que Deus disse a Ezequiel aquela profecia? Por que que Deus falou para Ezequiel olhar para um vale de ossos secos? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Jesus foi desfigurado, a carne foi destruída, os nervos foram destruídos, os músculos foram destruídos. Mas os ossos de Jesus, embora desconjuntados, embora fossem derretidos praticamente na cruz, como diz a palavra de Deus em Salmo 22, Jesus ressuscitou íntegro. Foi profetizado sobre a vida de Jesus, e ele ressuscitou. Os ossos estavam sequíssimos, não havia nem sangue, porque é na medula óssea que se produz o sangue. Se eu tiver errado, alguém aqui que conhece medicina pode falar para mim, não tem problema, mas eu entendo que é na medula óssea que se começa a produção do sangue. O osso tem responsabilidade de vida. Não é apenas um sustentáculo de músculo, não é apenas uma proteção para órgãos internos, mas o osso tem uma característica de vida. Por isso, não foi permitido quebrar a vida de Cristo. A vida do corpo de Cristo, Deus não permite que seja tocada. Para a gente encerrar, Jesus, em Lucas, verso 46, faz o último brado, brada pela última vez, antes de sucumbir. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Por que Jesus não disse: Pai, eu me entrego a ti? Pai, eu entrego a ti meu corpo, minha alma e meu espírito. Jesus entregou a Deus o intocável. Entregou para Deus algo que não tinha mácula. Jesus entregou para Deus algo que é puro e santo. Entregou o Espírito. Porque a carne já estava dilacerada, destruída por causa da minha e da sua transgressão. Assim como a alma enferma por causa da minha e da tua transgressão. Mas o Espírito permaneceu íntegro, inteiro. Deus permite que sejamos tocados. Eu, João, Valfrido, Pastor Luiz Cláudio, Alexandre, Miriam, Celso, Luiz Augusto. Nós somos tocados muitas vezes. A nossa alma é tocada muitas vezes. É ferida. Nosso corpo, o corpo de Cristo é ferido. Mas o Espírito que paira sobre este lugar é intocável. E é este Espírito que vai fazer com que eu e você, meu irmão, ressuscitemos, os nossos corpos sejam trazidos de volta à integridade física, à integridade da alma e à integridade espiritual. Nós seremos um corpo incorruptível. Tudo o que Deus faz tem uma razão de ser. Ele não é um jogador. É criador. Tudo, meu irmão, tudo que você viveu
está vivendo e ainda vai viver, sejam quaisquer circunstâncias, eu volto a repetir, tudo está exatamente no domínio de Deus. A cruz de Cristo é escândalo para muitos dentro da igreja, porque ela fala da realidade da vida nessa terra, sofrimento. Senão você não consegue ter a integridade espiritual. Porque se você for defender a si, se você tentar salvar a si mesmo, você vai morrer. Mas se você deixar-se morrer, você será salvo. Eu sei, é difícil, é duro, esquisito. Ninguém gosta, mas é o único caminho. Não tem outro caminho. Eu não conheço outro evangelho. Eu não conheço outra forma de ser quebrantado. Eu não conheço nada que seja diferente de cruz. Jesus não desceu da cruz. Ele foi tirado de lá, já morto. E é assim que Deus quer que você seja tirado da cruz, meu irmão. Morto. Porque enquanto houver vida na cruz, você vai estar ali, ó. Vou tentar arrancar isso aí fora desse negócio aí que está doendo demais. E não tem como você se reconciliar com o irmão, não tem como você se reconciliar com o pastor, não tem você se reconciliar com mulher, com marido, com filho, com filha, com amigo, seja lá quem for, com Deus, se não for pela cruz. Porque quando você olhar para o pecado do teu irmão, quando você olhar para o pecado da tua mulher, do teu marido, do teu filho, lembra que você também foi crucificou Jesus por causa desse mesmo pecado. E se você está crucificado com Cristo, é sinal de que você está colocando tudo aquilo que você fez contra Ele sobre você também. Você está compartilhando com Ele do seu sofrimento. E com certeza, da mesma maneira como Ele desceu, como Ele foi tirado da cruz, foi sepultado, e foi ressuscitado, e foi assunto aos céus, assim, exatamente assim, vai acontecer com você, se você for fiel até a morte de cruz.